seus filhos e sua riqueza. Pergunte a um pobre quantos filhos ele quer ter e ouvirá uma grande tolice. Atualmente, com o crescente custo de vida, os pobres já estão refletindo sobre esta questão, e são poucos os que desejam ter 5 ou 6 filhos. Mas, por favor, não saia dizendo por aí que eu estou pregando o aborto ou a anticoncepção. Não é nada disso. Estou pregando a riqueza e o modo como alcançá-la. Ter muitos filhos não é o melhor caminho. Os filhos representam a continuação do mundo, a esperança do amanhã. As crianças são a prova de que Deus ainda tem fé nos homens, mas não se iluda com estas frases feitas. Repare, por exemplo, debaixo dos viadutos da vida, quantos futuros estão morrendo à míngua. São milhões de serizinhos humanos, jogados ao abandono. Tudo culpa dos pais e irresponsáveis. Bom seria se você tivesse filhos, e alguém os provesse de alimento, roupas, educação e atenção. Nos dias de hoje, com a luta desenfreada pela sobrevivência, nem tempo sobra para se dar às crianças. Você ainda quer ter muitos filhos? Pois se quer enriquecer, pode esquecê-los por hora. Seja consciente de seus deveres para consigo mesmo. Precisa vestir-se bem, ter luxo, casa confortável e muito dinheiro. Filhos virão por gravidade, ou melhor, por gravidez, e Deus queira, desejada. Não pense que desejar ter filhos é errado. Não é bem assim. Ter filhos é ótimo e maravilhoso, principalmente quando você puder vê-los felizes, com todo o conforto possível, aquele conforto que só os filhos dos ricos têm. Brinquedos de todo o tipo, quartos amplos e bem decorados, babás para assisti-los o tempo inteiro. É deste jeito que você deve desejar ter filhos, muitos filhos. Antes de poder proporcionar-lhe tudo isto, ter filhos é um verdadeiro suicídio. Não o cometa. Você percebe que na vida é preciso ter paciência. Precipitação só leva a confusões e prejuízos. Seja sensato e inteligente. Programe seus filhos para alguns anos depois. Conheço inúmeros jovens, rapazes e moças que inadvertidamente engravidaram ou se deixaram engravidar, acabando com as chances de uma vida equilibrada e bem estruturada em termos financeiros. Muitos abandonam seus cursos colegiais ou universitários para se dedicarem aos seus bebês. Nada mais justo, nada mais fatal para o empobrecimento precoce. Os raros casais que iniciam a vida com um bebê e têm sucesso financeiro podem lhe dizer se acharam fácil melhorar de vida tendo um bebê berrando o tempo todo. Buá, eu quero aquele brinquedinho. Eu quero. E aquele brinquedinho era um robô movido a bateria importada, controle remoto e 2 anteninhas. Quem tem filhos sabe o quanto é gostoso e divertido ver os pequeninos inocentes engatinhando pela sala, agarrando-se em nossas calças, sorrindo com aqueles 2 dentinhos maravilhosos. Tudo isto é muito bom e dá autêntica felicidade aos pais. Todavia, não é de sorrisos, beijinhos e carinhos que as crianças necessitam apenas. Você pode ter carinho por eles. É o seu dever. Como também o é dar-lhe conforto, proteção e satisfazer parte dos seus desejos. Uma criança não precisa ter tudo quanto deseja, apenas o essencial para torná-la feliz. E isto pode ser uma bicicleta, uma boneca que anda, ou qualquer outra fantasia infantil. Além delas, você terá que dar-lhe boa alimentação, ter acompanhamento de bons pediatras, dispor de assistência médica de urgência para os pequeninos tropeções e doenças. Você terá que agasalhá-los no inverno, provê-los de material escolar, uniformes, escolinha de inglês, piano, judô, clube infantil, etc, etc, etc. Se você não for capaz de bancar todas estas pequeninas mordomias, então penso que é tolice desejar ter filhos agora. Mas, e o que fazer quando já se tem filhos? Devemos trocá-los por um carro do ano? Vendê-los para uma família de estrangeiros? Você pode achar ridículas as minhas perguntas, mas dê uma olhada no noticiário policial. Hoje ou amanhã aparecerão manchetes do tipo: mãe vende filho para estrangeiro. É o desespero de vida, é a pobreza assolando o planeta. Com tantos meios anticoncepcionais existentes e disponíveis, só tem filho quem quer. Você não acha?
Crime é, depois de colocar no mundo uma criança, relegá-la à miséria e aos maus tratos. Ninguém merece tal coisa. Uma criança jamais deve passar privações. São indefesas e incapazes de proverem seu sustento. Deixadas ao abandono, morrerão de frio, fome e sede. Abandonadas, elas padecerão horrores. Então, para que ter filhos, se não se dispõe de condições satisfatórias para sustentá-los? Penso que deveria haver punição para os pais que fizessem tal coisa. Ou, na melhor das hipóteses, deveria o Estado tomar estas crianças para educá-las e ampará-las até a idade adulta. Quando você já tem filhos e continua pobre, então percebo que o seu grau de dificuldade será maior. Mas não vá fazer nenhuma bobagem. Não entre em desespero, isto não adiantará em nada. Talvez seja melhor vender o seu televisor. Para quê? Talvez para evitar que gastem mais energia elétrica. Ou ainda para evitar que os seus filhos sejam influenciados pelas novelas, pelos filmes e pelas propagandas de comerciais. Tudo que os seus filhos veem na televisão querem obrigá-lo a comprar ou fazer. Se sair a moda da saia rodada, as suas filhas quererão vestir a tal saia rodada. Se você negar-se a comprar as roupas da moda, elas farão greve de fome, dormirão fora, desobedecerão às suas ordens mais banais, até conseguirem a saia rodada. A televisão ajuda muito ao empobrecimento de pobres. Ou você trabalha como um louco para ter tudo o que seus filhos desejam, ou terá uma rebelião a cada novo lançamento de roupas da moda. A televisão, além de contribuir para a alienação mental, ajuda muito a empobrecer ainda mais os pobres. Existem meios pouco civilizados para conter o desejo infantil de terem tudo e fazerem tudo que veem os outros fazendo, trancá-los permanentemente em casa. Acha terrível? Pois tente outra coisa, e talvez dê certo. Particularmente, eu não acho que trancar crianças em casa resolverá o seu problema. Elas ficarão violentas, arrebentarão com sua casa e você poderá ir para o juizado de menores muito cedo. O mesmo acontecerá se agredi-las com socos, beliscões e bofetadas. Você criará lutadores de Kung Fu dentro de sua própria casa, até eles lhe apanharem de jeito. Aí, você pagará todos os seus pecados, inclusive de os ter colocado neste mundo de pobreza e miséria. Uma boa conversa pode ajudar. Seria bom conversar pouco e trabalhar mais e mais. Conscientize os seus filhos das dificuldades da vida. Fale com eles sobre as contas, sobre a economia do país. Talvez possam entendê-lo. Diga para os seus filhos que vocês são pobres e que estão enriquecendo, e isto vai levar algum tempo. Para realizar esta mudança, você precisa da colaboração de todos. Nada de ficar o dia inteiro debaixo do chuveiro quente. Nada de luz acesa até altas horas da madrugada, desnecessariamente. Nada de ligar simultaneamente rádio, TV ou toca-disco. Abaixo, o desperdício de alimento. Nada de lanches fora de casa. Abaixo, diversões caras. Viva a economia permanente. Só há esta fórmula realmente eficiente para você usar. Talvez existam outras. Experimente-as também. Se o resultado for bom, continue colocando em prática. Faça seus filhos compreenderem que se não ajudarem você a economizar, eles perderão tudo o que possuem e ficarão reduzidos à miséria absoluta. Pergunte se preferem isto. Nunca deixe seus filhos perceber o quanto ricos são. Quando eles forem suficientemente ricos, saberão conservar, com amor e dedicação, o patrimônio adquirido por você. Ensine pelo exemplo. Caso tenha que ir a alguma parte próximo à sua casa, não vá de automóvel. Faça o percurso a pé e convide o seu filho para ir com você. Ele estará aprendendo com seu exemplo. Não seja um péssimo modelo. As crianças tendem a copiar os exemplos dos pais. Se são organizados e econômicos, os filhos também o serão. Riqueza gera riqueza. Economia é a base da prosperidade. Esta é uma outra frase feita para ratificar minhas instruções. Cuidado com os comerciais. Quer empobrecer? Dê ouvido aos comerciais de rádio e TV. Foram feitos para seduzir você
a comprar isto ou aquilo. Não acredite neles. Acredite em você mesmo ou, se for mais inteligente, nem em si próprio deverá acreditar. Talvez suas razões não sejam exatamente aquelas que você está dando. Se você sair agora por aí, bisbilhotando a casa de 100 pessoas muito ricas, que pensa que elas estarão fazendo? Dormindo? Vendo programas de TV? Ouvindo música? Jogando cartas? Lendo revistas ou livros? Trabalhando? Telefonando? Bem, eu não sei a que horas você está lendo este livro agora, mas posso fazer uma precisão aproximada em certos horários. Entre 5 e 7 da manhã, os ricos estarão saindo da cama, espreguiçando-se longamente e começando o dia com excelentes ideias para ganhar mais dinheiro. Posso apostar que nenhum deles ficará mais que 10 minutos diante de um televisor assistindo a qualquer programa. Talvez ouçam algumas notícias sobre matérias econômicas, assuntos que lhes interessam permanentemente. Ouvirão alguma música predileta e tomarão rumo aos seus afazeres de trabalho. Lembrando a você que, para eles, trabalho não tem o mesmo significado que tem para você. O trabalho que os ricos fazem é uma extensão do prazer, é algo gostoso que gostam de realizar. É uma espécie de jogo, de entretenimento autêntico, no qual se deixam absorver. Rico não faz esforço algum, para coisa alguma. Mesmo que você pense que o que fazem parece doloroso ou estafante, para o rico é apenas uma brincadeira. Realizando tudo com o maior prazer do mundo, pode apostar nisto. Só pobre se lamenta do trabalho que, aliás, nem é trabalho, é tortura. Entre 7 e 12 horas, os ricos estão a todo vapor em suas atividades. Mesmo que estejam jogando golfe, estão falando em negócios, estão planejando novos encontros sociais importantes. Quando estão viajando, também resolvem seus problemas financeiros, encontram soluções quase mágicas para ganhar um pouco mais de dinheiro. Se você me perguntar o que come um rico, eu lhe diria: o suficiente para sentir-se bem. Alguns comem muito, outros nem comem direito. O problema não é meu, é deles. Comer pouco para uns é algo que os deixa felizes e satisfeitos. Que tenho eu com a vida deles ou com a sua? Entre 12 e 18 horas, parece que a rotina dos ricos não muda muito. Você poderá encontrar todos eles, praticamente, nos mesmos lugares luxuosos, dando as mesmas sonoras gargalhadas, tomando os mesmos uísques importados. Alguns se excedem, mas está tudo bem, está tudo sob controle. Rico não dá vexame em público, apenas tomou uma dose a mais. Alguns estarão trabalhando como sempre, sentados em suas ultraconfortáveis poltronas giratórias, berrando ordens pelo interfone ou em ligações telefônicas internacionais. Não mudam muito quando estão trabalhando. São temperamentais e não suportam ouvir a palavra não. Quanto a isto, ninguém gosta, mas apenas os pobres suportam ouvi-la, por não poder fazer outra coisa. Após as 18 horas, você pode encontrar ricos em todas as partes, porém dificilmente diante de um televisor, assistindo às novelas ou aos seriados pachorrentos feitos por americanos. Dificilmente você encontrará ricos de verdade, engolindo toneladas de comerciais de televisão. Afinal, para que desejariam perder todo este tempo com tais coisas? Tudo quanto os comerciais anunciam, eles já têm. Alguns dos comerciais foram produzidos por empresas deles, são de suas empresas, ou usaram equipamentos produzidos por elas. Não é uma repetição desnecessária. Quando desejam assistir a algum programa especial, dão ordens ao mordomo ou à governanta para programar o videocassete. Assistirão ao programa no telão do jatinho quando estiverem indo para Nova York, ou na volta, quem sabe. Bem, isto não tem a menor importância. Só pobre não pode perder um capítulo da novela das 8. Aí então será o fim do mundo. Entrarão em parafuso, não dormirão à noite e terão horríveis pesadelos. A televisão hipnotiza, seduz e conduz à inércia. Os ricos sabem disso e, por este motivo, não são viciados em televisão. Os comerciais ficam bombardeando todos os dias a mesma coisa. Compre repolhos, compre repolhos, compre repolhos.
Repolhos fazem bem ao seu organismo. Mesmo que lhe digam o contrário, compre repolhos. Todo mundo está comprando repolhos. Compre repolhos. E enquanto um locutor fala com voz grave e empastada, aparece um montão de repolhos e uma multidão de pessoas agarrando-os freneticamente. Outros comem repolho cru, outros fazem refresco de repolho. Há ainda os que fazem do repolho uma peça decorativa para sua casa. Ora, será que depois de ouvir tanta coisa sobre o maldito repolho, você não ficará inclinado a comprar um ao menos para experimentar? Claro que sim. Isto se você nunca gostou de repolhos, imagine se é apaixonado por esta verdura. Rádios, televisores com controle remoto, toca-disco laser, videocassetes, câmaras de filmar, lunetas, máquinas fotográficas, fornos de micro-ondas, headphones, microgravadores, colchões ultra-anatômicos e 1001 outras coisas estão sendo lançadas diariamente através de seu televisor dentro de sua casa. Você acabará comprando coisas de que nunca teve necessidade. Tudo o que dizem para você não espelha a verdade. Não vá na conversa da sua vizinha. Ela está hipnotizada. Conserve suas coisas antigas, ainda são as melhores. Tudo quanto as indústrias estão fabricando atualmente tem pouca durabilidade. Pense sobre isto. Não estou dizendo que inexistem fábricas honestas e conscienciosas, mas você nunca saberá distingui-las pelos comerciais de rádio e TV. Há também o fato de que se uma indústria fabricasse produtos que nunca acabassem, dificilmente conseguiriam vender novos produtos aos mesmos clientes. Adquira apenas o que for indispensável. E quando o fizer, não siga a indicação dos comerciais bem elaborados. Já reparou que grande parte dos comerciais de TV, revistas, outdoors, possuem sempre mulheres seminuas mostrando suas qualidades físicas? Já pensou sobre isto alguma vez? Ora, tudo isto não passa de uma manobra feita pelas empresas de publicidade para chamar sua atenção sobre determinados produtos. Este é um golpe baixo, mas aceito por todos. Põe mulher nua perto de um produto que ele vende bem. É o que dizem nos bastidores. Esqueça as mulheres, dos comerciais, ou os homens charmosos, você nunca os encontrará de verdade enquanto for pobre e gastar todo o seu dinheiro em produtos sem qualidade e supérfluos. Pense nisto quando vir ou ouvir comerciais. Faça você mesmo e economize. Nem preciso ir muito fundo na questão do faça você mesmo. Todos nós sabemos que pagar para outros fazerem determinados serviços é um grande desperdício de dinheiro. Ao invés de contratar uma empregada doméstica para serviços de limpeza, faça você mesmo. Evite desarrumar a sua casa e ela terá menos trabalho a ser feito. Se a grama está alta, a casa precisa de uma nova pintura. Faça você mesmo. Seu carro está com o carburador sujo? Lave-o e limpe-o você mesmo. Não sabe fazer isto? Pois aprenda. Pague a um bom mecânico para lhe ensinar, mas pague pela última vez. Você economizará fortunas ao aprender a fazer estes pequenos e interessantes servicinhos, sem levar em consideração que estão sendo feitos por você. Portanto, a perfeição e o cuidado serão maximizados, fato que nem sempre sucede com consertadores profissionais. Trocar fechaduras, mudar descargas de vaso sanitário, consertar torradeiras, chuveiros ou canos furados, todas estas coisas podem ser perfeitamente realizadas por você. Basta que tenha interesse em aprender a consertá-las. Nem sempre você conseguirá consertar um televisor pifado dando-lhe um soco, mas leve-o ao primeiro radiotécnico que encontrar e cairá de costas como se tivesse levado um soco quando ouvir o preço do reparo. Vá a outro técnico, outro mais e mais outro, até estar seguro de um preço justo. Faça você mesmo o reparo nas suas roupas, guarda-chuva, móvel, muro caído ou qualquer outra coisa que não exija grandes conhecimentos técnicos. Tenha apenas cuidado quando for mexer com instalações elétricas. É sempre bom desligar a chave geral quando se aventurar a fazer novas instalações e ter certeza de que a mesma é automática, ou seja, desligar-se-á sozinha se ocorrer um curto-circuito. Fazer uma tomada extra
ou extensão telefônica é tão simples quanto descascar uma banana. Aprenda a fazer pequenas coisas e economizará grandes somas. Ensine aos seus familiares a colaborar com certas atividades domésticas. Lavar roupa, passar roupa, encerar piso, aspirar, escovar cortinas ou carpetes, pintar paredes, tudo isto são pequeninos passatempos que resultarão em considerável economia para o seu bolso. Você não acredita que poderá enriquecer jogando o seu rico dinheirinho pelo ralo, não é mesmo? Quando tiver algo muito importante para realizar, seja fechar um negócio, comprar algo de valor, nunca mande ou peça alguém para fazer isto por você, ou se arrependerá amargamente. Faça-o você mesmo e evitará prejuízos desnecessários. Ninguém pode fazer nada melhor que você, quando se tratar de algo da sua exclusiva competência. Delegar competência é algo muito arriscado. Os ricos preferem tomar a frente dos seus negócios a permitir que parentes ou estranhos o façam. Siga a lição dos ricos, faça você mesmo. Você é o líder, o chefe, o guia, sempre. Se algo sair errado, só terá que culpar a si mesmo, ninguém mais, o que já é um alívio. Você tomará mais cuidado com as suas coisas, seu dinheiro, seus bens, pois sabe o quanto foi difícil lutar para acumulá-los. Não se deixe explorar por ninguém. Conversa bonita é perigosa. Fuja dos espertalhões, mesmo que não tenha certeza de que o são. E se desconfiar que está sendo roubado em algum serviço ou negócio, haja com cautela e saia de fininho. De nada vale criar tumultos que descambarão para agressões e violência. Não entre nessa nunca. Pense em sua vida, sua riqueza, elas valem mais que uma discussão idiota. Muita gente vê ricos dando gorjetas e pensam que isto é uma coisa boa. Alguns ricos sabem que não é boa coisa dar dinheiro à toa. Eles só dão porque sabem que terão alguns privilégios. Apenas isto, generosidade não é sinônimo de idiotice. Ser generoso é pagar em dia as suas contas, remunerar com justiça aos serviços que lhe prestam. Isto é ser generoso. Dar gorjetas apenas para mostrar que tem dinheiro é desejar ser explorado gratuitamente. Quando der suas gorjetas, certifique-se de que o faz ao garçom que lhe reserva a melhor mesa, ou lhe traz o melhor vinho da casa. Dê vantagem a quem lhe der vantagem. Você está em situação de privilégio. Sempre que alguém lhe der um orçamento de qualquer serviço, dê um grito de espanto, mesmo que ache pouco, e reclame até obter uma redução. Todos os orçamentos são acrescidos de 30% ou 40% do valor real, pois sabem que alguns clientes irão protestar. Daí, retiram 10% ou 20% e deixam o freguês satisfeito. Lute por reduções maiores. E quando não fizerem reduções no preço, faça você mesmo o serviço. Creio que este assunto é bastante curioso, pois estou certo que sua impressão era de que os ricos pagavam tudo. Eram tolos em matéria financeira. Você nunca esteve tão enganado. Mesmo aqueles arquimilionários nunca esbanjaram suas fortunas ou, quando o fizeram, esperavam algo 1000 vezes maior em troca. Acredite nisto. Como esquecer a pobreza? Antes de mais nada, é preciso que você aceite a ideia de que a maior espécie de pobreza é a de espírito, de alma e de imaginação. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, mas tenho certeza de que não significa a mesma coisa que ter pobreza na alma. Jesus queria que todos tivessem um espírito pobre de ganância, de maldades, inclusive de desejos. Parece contraditório eu dizer isto e estar pregando a riqueza. Parece contraditório eu incentivá-lo a desejar bens e muito dinheiro. Todavia, reflita que ser pobre é manter-se num equilíbrio satisfatório, nunca o contrário. Deixe explicar melhor. Se você tem desejo de tornar-se uma pessoa rica, muito rica, lutará com todas as suas forças para conseguir tal coisa. Você não pode desejar ter tudo de uma só vez. Primeiro, a estabilidade financeira. Depois, os bens de primeira necessidade. Depois,
os de segunda e assim sucessivamente. Seja pobre o suficiente para se manter com o sempre pouco que você tem. Quando você pensar que tem muito, verá que nada conseguiu ainda. Considere-se e seja realmente pobre todos os dias, nunca rico, e você enriquecerá. Aprenda o significado oculto da pobreza. Não estamos falando de privação, de miséria e penúria, mas sim de um sentimento de ainda não estarmos inteiramente realizados. Haja todos os dias como se você estivesse pobre e você encontrará dentro de si renovadas forças para superar-se. Quando você sobe uma escadaria enorme, quanto mais você pensa que já chegou no último degrau, mas na realidade vê que ainda faltam muitos, você se cansa e se desanima. Ao passo que se subir degrau por degrau, como se fosse sempre o primeiro, você não se sentirá cansado. Experimente a experiência. Mas eu disse no início deste texto que você esqueceria a pobreza, mas estou pedindo para conscientizar-se dela diariamente. Isto pode parecer incoerência, mas desejo levar você à compreensão de que a verdadeira riqueza é pobreza, nunca o contrário. Pense que você já tem dinheiro suficiente para realizar todos os seus sonhos e haja como pensa e empobrecerá antes do pôr do sol. Ao passo que, você agindo como se ainda fosse pobre, economizará os décimos de centavos e, consequentemente, estará fazendo diariamente uma parte de sua fortuna. Esqueça-se da sua pobreza diariamente. Todos os dias, diga para si mesmo: vou esquecer que sou pobre. Hoje vou acabar definitivamente com a minha pobreza para esquecê-la por completo. Pense diariamente deste modo e você acabará esquecendo completamente a pobreza. Ou melhor, mesmo que você não consiga esquecê-la, ao menos se sentirá mais confortável todos os dias, até que ocorra o milagre de esquecê-la por completo. Faça o exercício do esquecimento todos os dias, nadando em dinheiro. Quem já leu a revista em quadrinhos de Walt Disney, Tio Patinhas, ao menos uma vez, deve ter se divertido com o quaquimilionário Pato, nadando em uma piscina cheia de dinheiro. Você pode ter a sua piscina cheia de dinheiro. Não precisa ser dinheiro de verdade. Pode ser de pessoas milionárias que representem muitos milhões de dólares. Ao invés de nadar apenas no meio d'água, você deverá nadar no meio deles. Mas primeiro, você deverá ter uma casa confortável com uma ampla piscina térmica. Do contrário, poucas chances terá de convidar estrelas do cinema e a turma do Clube dos Milionários para uma tarde festiva em sua casa de campo. Para nadar em dinheiro, você precisa aprender a represá-lo. Jamais você conseguiria nadar em uma pequenina bacia d'água. Mas se juntar muitas bacias com água, terá suficiente para encher 10 piscinas. Você precisa apenas de uma para começar. Bem, mas não se esqueça que antes mesmo de começar a juntar a água, você precisa cavar um buraco bem amplo e espaçoso, onde será instalada a sua piscina. Você deve começar a escavar o seu buraco logo. Leve a sério o seu projeto. A piscina pode não ficar pronta em uma semana, um mês ou um ano. Não importa. Começa a escavar hoje mesmo. Dentro de algum tempo, faltará pouco. Algumas pessoas não nadam em dinheiro porque não se predispõem a fazê-lo. Ao invés de nadar na piscina dos outros, procure fazer a sua. O que quero dizer é que algumas pessoas, por terem amigos ricos, alugam a emoção de estar ao lado deles, conversar com eles, mas nunca fazem coisa alguma para ser como um deles. Isto é nadar na piscina alheia. A sua pode ser ainda melhor que a de muitos. Depende do seu grau de desejo. Sobre a piscina de verdade, com água cristalina e tudo, recomendo você construí-la apenas quando tiver dinheiro suficiente para construir meia dúzia delas. Antes, nunca. Você correria o risco de ter que desfazer-se dela com grandes prejuízos.
Esta lição já foi dada em outros capítulos. Aprenda a esperar um pouco. Roma não se fez num dia. Se você não aprender a nadar antes de construir sua piscina financeira, você levará muito mais tempo para realizar seu sonho. Nadar aqui significa você usufruir do seu tempo em uma atividade em detrimento de outra mais importante. Embora nadar seja muito importante na vida de qualquer pessoa, melhor ainda é aprender a nadar numa piscina, no fundo da casa, onde se possa aperfeiçoar a natação. Tendo água e disposição, você aprenderá a nadar com rapidez, principalmente acordando todos os dias com o cheirinho gostoso da água clorificada e azulzinha a 20 metros da sua suíte. Pense, por exemplo, no homem que tinha paixão para dirigir automóveis, entrou para a autoescola, conseguiu num tempo recorde sua carteira de habilitação, mas nunca pode comprar um automóvel. Você acha isto sensato? Claro que algumas pessoas conseguem ganhar a vida dirigindo automóveis, ônibus e caminhões. Neste caso, o propósito é outro. Aprender a dirigir veículos para conseguir um emprego melhor é uma alternativa válida e louvável. Porém, aprender a guiar automóveis apenas por diversão é uma tolice, como é tantas outras coisas. Você poderá um dia nadar em muito dinheiro, mas é preciso hoje mesmo fazer uma parte da escavação da sua piscina.